Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio. Meus amigos, é hora de a gente conversar sobre a CW e suas séries que envolvem o universo do morcego, porque talvez a gente esteja começando a sair um pouquinho aqui dos eixos dentro aí desta emissora dos Estados Unidos. Isso porque parece aí que nós teremos uma nova série envolvendo os personagens do universo do Batman. Mais uma série aí com informações que eu achei um tanto quanto bizarras. Primeiro vamos dar aquele contexto sempre importante. A informação que eu vou trazer aqui vem do Deadline e da Variety, duas fontes de informações aí sempre com credibilidade, então a gente pode entender que o negócio está um pouco mais avançado. Ao que parece, então, a CW está desenvolvendo uma série chamada Gotham Knights, que vai ter então alguns personagens do universo do morcego. Inclusive vai ser aí escrita pela galera que faz também a série da Batwoman. Só que o lance é que Gotham Knights trabalharia com o seguinte plot. Na esteira do assassinato de Bruce Wayne, seu filho adotivo rebelde estabelece uma aliança improvável com os filhos dos inimigos do Batman quando todos eles são acusados de matar o Cruzado Encapuzado. E como os criminosos mais procurados da cidade, esse bando renegado de desajustados deve lutar para limpar os seus nomes. Mas em uma Gotham sem nenhum Cavaleiro das Trevas para protegê-la, a cidade se torna mais perigosa que já existiu. No entanto, a esperança vem do mais inesperado dos lugares, pois esta equipe de fugitivos incompatíveis se tornará sua próxima geração de salvadores, conhecido como os Cavaleiros de Gotham. Gotham Knights. E aí que vem a grande discussão que apareceu até nas redes sociais, esse plot maluco onde você pega um filho adotivo do Batman, que pode ser qualquer Robin ou talvez um novo personagem, se aliando com filhos de vilões de Gotham City. Seria tipo, sei lá, um pequeno Scooby-Doo? Se bem que não, né? Porque o pequeno Scooby-Doo era o grupo lá de investigadores, só que pequenininhos, crianças, tal qual o Scooby-Doo, né? Aqui a gente tem os herdeiros de toda a galera atuando em Gotham City. E você discute aqui essa questão que envolve a Warner e, consequentemente, a CW poder ou não fazer uma série que envolve o Batman. Essa questão dos direitos de uma série do Batman sempre foi algo nebuloso, que a gente nunca chegou a realmente a informação correta do que envolve os direitos do Batman. Isso porque nós temos a série clássica do Batman de 66, que foi produzida pela Fox, e depois, então, a Warner acabou adquirindo os direitos da DC, incluindo o próprio Batman. Então sempre há essa discussão se a Warner pode ou não fazer uma série do Batman, tendo visto que no passado quem fez foi a Fox. A Fox continua tendo os direitos que envolve produção de série do Batman. Como é que funciona esse contrato? É um contrato vitalício? Ela perdeu ou não os direitos? Como é que envolve streaming hoje em dia? É considerado série de TV streaming? Não é? Se a gente pegar a série Gotham, que foi produzida pela Warner e exibida pela Fox, ela advém de um acordo entre a Warner e a Fox para a Fox ter um produto para poder passar aí no seu canal, no seu antigo canal, e ao mesmo tempo a Warner poder explorar o que envolve a franquia do Batman 66, com o lançamento de Blu-ray, DVD, explorar quadrinhos, fazer animações novas e etc. Porque no passado, inclusive, existia críticas em relação ao fato da Warner, ou a Fox mesmo, nunca ter lançado, por exemplo, DVDs e Blu-rays, mídias físicas que envolvia o Batman 66, uma coisa que é muito importante você lançar também, né? Depois desse acordo que conseguiu realmente, efetivamente, lançar este material. Eu sei que nos comentários aqui embaixo alguém vai colocar que não, os direitos são da Fox, sim, isso já está decidido, mas não, a gente nunca viu o contrato efetivamente. Você já viu o contrato? Eu nunca vi. Eu dei uma pesquisada na internet, superficialmente, é claro, mas eu pesquiso e eu nunca acho uma informação concreta nesse sentido. Eu só acho suposições. Enquanto a gente não vê realmente o contrato que foi firmado entre as empresas no passado, não dá pra gente realmente garantir a informação. Talvez seja um contrato oficial, um contrato físico. Talvez no passado tenha havido um acordo de cavalheiros entre as empresas. Tem essa possibilidade também, nunca se sabe. Pode ser que nenhuma empresa queira mexer nesse vespeiro no que tange as séries do Batman, né? Nem a Disney hoje em dia, e nem a Warner também, para evitar qualquer conflito judicial que exista. É aí que a gente chega no momento atual que envolve então a Warner e, por exemplo, a CW. A Warner quer explorar de todas as maneiras possíveis o universo do morcego em outras mídias, né? Filme ela já consegue fazer e ela tá sempre fazendo na medida do possível. A gente vai ter o The Batman agora, né? Só que nas séries isso é um pouco mais difícil. Na animação também ela consegue de vez em quando fazer, às vezes dá um tempo ali, mas, por exemplo, a gente vai ter a animação do Batman Cape Crusader. Só que quando chega na série ela não pode efetivamente fazer uma série do
Batman, às vezes nem o Batman pode aparecer direito nas suas séries, né? No Titãs, o Batman aparece mais como Bruce Wayne. A gente viu aquela série, por exemplo, Birds of Prey, que apareceu o Batman meio borrado. O Batman Smallville só aparece nos quadrinhos efetivamente, né? E você vai indo, por exemplo, para séries da CW, o Batman é simplesmente citado, às vezes ele só aparece também como Bruce Wayne. A gente viu na Crise das Infinitas Terras que o próprio Kevin Conroy encarnou a figura do Batman, mas sem qualquer tipo de armadura, sem aparecer as orelhinhas efetivamente. Na série da Batwoman também o Batman é citado, o Bruce Wayne apareceu de uma maneira diferente, mas nunca efetivamente o morcego apareceu por lá. Se você pensar na própria série Gotham, que foi exibida pela Fox através de um acordo aí com a Warner, ela não necessariamente era uma série sobre o Batman, ela, na verdade era uma série sobre a polícia que foi mesclando ali o crescimento do Batman, e o Homem-Morcego apareceu só numa última cena do último episódio lá da 5ª temporada. Também não é uma série que efetivamente tinha o Batman, porque mesmo passando pela Fox, você vê que tinha esse conflito no que envolve aí exibir o Batman. Então, nós chegamos a CW aqui e a Warner, querendo fazer uma série envolvendo o Batman, querendo explorar o personagem, mas não pode. É o que eles fazem, inventam um plot qualquer para jogar elementos do universo do morcego. Tem que matar o Batman, tem que trazer um herdeiro do Batman, tem que trazer os herdeiros aí dos vilões para poder conseguir fazer uma série. Isso começa a parecer mais uma coisa genérica, uma coisa simplesmente para ganhar dinheiro do que necessariamente criar algo que tenha conteúdo. E aqui nesse papo eu não quero entrar nessa questão meio chavão, clichê ou preconceituosa que existe em relação a CW como um todo, porque eu não parto do princípio que tudo da CW é uma porcaria, eu não parto do princípio que todas as séries são ruins, porque tem muitas coisas boas. Se você pegar uma das últimas produções importantes da CW, Superman and Lois, é uma boa série, pelo menos a primeira temporada foi, então você simplesmente não pode ter um julgamento aqui preconceituoso para falar da CW como um todo. Se você faz isso, eu sugeriria não fazer. Assista para ter o seu próprio julgamento, porque às vezes pode ser que séries em concorrentes e tudo mais também não sejam o suprassumo do melhor aí, tá? Se a gente pegar, por exemplo, Titãs, que não é da CW, é da Warner mesmo, né, ou da HBO Max, também não é uma coisa aí 100% legal, né? Mas dentro do que tange Gotham Knights, acaba soando muito assim, realmente, a intenção de explorar, simplesmente pelo explorar aqui personagens do universo do morcego sem uma fundamentação, sem algo assim que a gente entenda que pareça um produto bacana. Parece aquela reunião que foi feita assim, pô, a gente podia tentar explorar aqui o universo do Batman, né? Tem alguma ideia aí, porque a gente não pode colocar o Batman, né? Pô, a gente podia, sei lá, talvez matar o Batman, aí se tira esse problema que envolve o Homem-Morcego, os direitos, não sei mais o que. Aí a gente coloca um herdeiro, e também não aparece vilão, mas aparece os filhos do vilão. Acho que pode dar certo, né? E a gente vai fazendo aquelas coisas básicas, faz relacionamentos aparecendo por ali, a gente coloca talvez um vilão ali se colocando contrário aos heróis depois, a gente coloca conflito no protagonista porque ele é meio rebelde. Eu acho que a gente pode ir por esse caminho. Show, então escreve aí 25 episódios, vamos colocar na CW aí e vamos ver o que dá pra fazer. E aí a gente ganha dinheiro em cima disso. Isso começa a soar um tanto quanto realmente desgastante, assim, na maneira como são explorados esses personagens. Você não quer fazer uma coisa que seja considerável, mas sim algo que possa parecer, de novo, genérico. Eu acho que a série da Batwoman já estava de bom tamanho para a CW explorar os personagens do universo do morcego. Tem a Batwoman, que é uma grande personagem, você pode explorar os vilões do Batman ali, como estava sendo feito, como está sendo feito, por exemplo, com a Era Venenosa. Você pode colocar outros heróis, agregar outros heróis, como o Batwing, que está sendo agregado lá, está sendo explorado lá. Você pode trazer outros personagens nesse sentido também. E já estava legal, já dava para explorar muito bem o universo do morcego. Mas aí você passa para esse outro lado para explorar isso, que realmente para mim não faz sentido. Antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar, porque sempre ajuda. E se inscreva no canal se você é novo ou nova, porque todo dia tem vídeo aqui no canal. E aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado do universo do morcego. E compartilhe com os seus amigos do canal para a gente atingir a meta de 30 mil inscritos. Obrigado. Sem falar que no passado nós tínhamos rumores envolvendo o fato que talvez eles queriam fazer uma série do Ghostmaker, que foi um personagem criado recentemente pelo James Tynion The Force. Eu não sei para onde que foi esse rumor, se realmente era uma coisa verídica, né? Poderia ser um indício de tentativa de exploração do universo do morcego sem o Batman. Mas eu acho que talvez esse rumor meio que era furado. E talvez você fazer uma série Gotham Knights por agora possa ser talvez para embarcar numa onda que envolve o jogo que a gente vai ter envolvendo esse nome especificamente, que inclusive vem desse quadrinho aqui, o Batman, aqui na verdade é um encadernado do Transparent, mas aqui nós temos o compilado dessa revista que surgiu nos anos 2000, onde nós tínhamos o Batman se dedicando a falar mais sobre seus parceiros, né? A gente vendo ali o Robin, Asa Noturna,
Caçadora, Oráculo, etc, aparecendo mais na revista e tendo maior embasamento aí dentro das histórias. E até faz sentido dentro do que você pensa do plot, mas pode ser uma utilização tanto quanto errada da marca, ainda mais quando você já está trabalhando ela em outro local, em outra mídia que são os videogames. Você pode confundir o público nesse sentido. A Warner tem muito disso, de às vezes não querer confundir o público. Ah, não vou colocar o Batman em locais XYZ, às vezes por causa dos direitos mesmo, mas às vezes também pelo puritanismo, para as pessoas não acharem que um Batman pode confundir outro Batman, sei lá. Então, por exemplo, eu não acharia legal explorarem a marca Gotham Knights por agora, porque isso pode afetar outra marca deles também, né? Então, pra mim não faz sentido. Pode ser também só um codinome por agora envolvendo a série. Pode ser que ela mude de nome com o passar do tempo, tal qual a série Gotham PD, tem outra série também, né? Nesse sentido, que é lá envolvendo o universo do Matt Reeves, que na verdade não pode ter o nome Gotham PD. Hoje em dia ele tem um codinome chamado Arkham, até segundo alguns rumores. Então, na verdade, eu queria resumir aqui o meu desabafo / consideração dessa notícia, de que pra mim não faz muito sentido você trabalhar o universo do morcego dessa maneira. Talvez teríamos que assistir, obviamente, para poder fazer o julgamento. Mas me soa muito uma exploração bem capitalista. É meio estranho eu falar isso, né? Porque tudo gira através do capitalismo. Mas aqui a gente vai no excesso desse capitalismo envolvendo aqui a exploração do universo do morcego. Se você não pode fazer uma série do Batman, tente explorar de uma maneira que seja um pouquinho mais, assim, incrível, que não pareça uma coisa que você discutiu numa reunião de 5 minutos para fazer. Eu acho que acaba sendo uma maneira melhor até para você se comunicar com o seu público, né, com o público que você quer atingir. Porque eu não sei se o público geralzão aí do universo do Batman vai querer ver uma série nesse sentido, assim, com um plot desse. Matando o protagonista, colocando não sei quem, colocando filhos de vilões, eu não sei mais... Sei lá. Quase finalizando, não esqueça de ver o comentário fixado aqui embaixo, porque sempre tem um monte de quadrinhos com desconto. Se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini ou qualquer outra loja de internet, seja de qualquer tipo de produto, além de quadrinhos, obviamente, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto Batman ativo. Meu muito obrigado. Enfim, vamos ver como é que se desenrola tudo isso, se efetivamente isso vai pra frente. Pode ser que seja aquele tipo de projeto que é encomendado, que eles acabem dando sequência e não dê certo e nunca atinja a luz aí de vida, né? Tal qual foi, por exemplo, a série da Yara Flor, que também foi cancelada com o passar do tempo. Pode ser que aconteça a mesma coisa com isso aqui, né? Então a gente tem que ver o que vai acontecer. Mas por agora, julgando aqui a partir só das notícias das fontes, realmente não me anima nada de uma série nesse sentido. Realmente aí talvez seja uma bola fora. Bom, vamos acompanhar. Quero saber o que você acha e acha que a CW tem que parar com essas coisas aí de fazer séries com plots malucos envolvendo o universo do morcego. Se não dá pra fazer Batman, não faça então, pelo amor de Deus. Ou você acha que é bacana ver um trabalho desse, acha que é plausível a gente ver um plot nesse sentido envolvendo aí o Batman e seus personagens. Traga seus comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você, bem que aproveite, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Eu estou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.